Paz e bem, sejam bem-vindos ao canal Partilhe e Compartilhe. Eu sou José Carlos Ferreira e quero convidar você que não está inscrito no nosso canal para que se inscreva, venha colaborar com esse nosso projeto, venha fazer parte dessa família que é o canal Partilhe e Compartilhe, que é um canal de evangelização, de formação pessoal e de informação. Informações para seu crescimento pessoal, seu crescimento espiritual também. Muito grato pela sua inscrição. E a todos vocês que me veem, os inscritos, os não inscritos, meu fraternal abraço e meu desejo sincero de que vocês estejam todos gozando de muita saúde, com o coração repleto de paz, de amor, de alegria, de fé e de confiança que dias melhores estão chegando, com a graça de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre Pentecostes, né? Daqui a 3 dias acontece essa festa tão magnífica, comemorada por todas as igrejas cristãs. O Pentecostes foi um marco na transição, um marco de transição na história. Esse evento não só marcou a vida daquelas pessoas do primeiro século, como também marcou o início da igreja cristã. Ocorreu no dia de Pentecostes a reforma e reorganização do judaísmo na fé cristã. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chegada do Espírito do Senhor. Deus concedeu a sua lei perfeita através do Verbo que se tornou carne, Jesus Cristo, e agora confirmava na sua presença através da pessoa do Espírito Santo. Essa chegada cumpriu a promessa do dom do Espírito feita a todos quanto o Senhor chamar, de todos os cantos, de todas as línguas, de todas as nações. Conforme você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. A nova aliança, confirmada pelo sangue e pelo Espírito, agora marcava o início de uma nova vida, marcava o início de uma nova perspectiva. Sem sombras, sem figuras, o Espírito Santo agora governaria a igreja do Senhor. O Espírito Santo inspiraria, governaria e sustentaria a igreja de Cristo. O dia de Pentecostes, ele é comemorado 50 dias após a Páscoa. E este ano de 2021 vai cair exatamente no dia 23, que é o próximo domingo. Celebra um dia memorável. Mas não é apenas o que aconteceu naquele dia, mas quando e por que tudo aquilo aconteceu é que revela a mão de Deus e um presente poderoso para mim, para você, para todos nós. O que aconteceu realmente em Pentecostes? Se você já ouviu falar de Pentecostes, você provavelmente aprendeu no catecismo, na igreja, que foi o dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Esse é o dia em que a igreja, os chamados para fora, a igreja de Deus, nasceu, iniciou a sua jornada. Esses acontecimentos estão registrados na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, que eu convido você a ir lá ler. Naquele dia, o Espírito de Deus desceu sobre os primeiros 120 seguidores de Jesus, que estavam reunidos no cenáculo, e eles começaram a falar em voz alta, em línguas faladas ao redor do mundo. Aquele acontecido criou tanta comoção que milhares de pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia vieram para ver o que estava acontecendo. E na frente daquela multidão reunida, Pedro ministrou a primeira mensagem do Evangelho. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, conforme Atos 2,41. O número de seguidores do Evangelho, o número de pessoas convertidas ao Evangelho, começou a crescer cada vez mais a partir daquele domingo de Pentecostes.
Esse dia aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. E foi durante esses 50 dias que os discípulos, tendo contato com Jesus, vendo Jesus, falando com Jesus, se convenceram de que Jesus havia realmente ressuscitado dos mortos. E no domingo de Pentecostes, eles tornaram a sua crença pública. E aí, meus amigos, tudo mudou. Se você acredita ou não na ressurreição de Jesus, sua vida foi afetada pelos acontecimentos daquele domingo de Pentecostes. Tenha certeza. O Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, não foi o primeiro Pentecostes. É isso que nós vamos ver a partir de agora. A origem de Pentecostes, essa festa, ela, que significa o 50º dia em grego, ela teve início quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Na noite de sua partida, Deus orientou que celebrassem a Páscoa, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Assim, o anjo de Deus passaria e pouparia os filhos primogênitos dos hebreus. Essa foi a primeira Páscoa dos filhos de Israel. E Deus ordenou que essa festa se repetisse anualmente, relembrando a saída e libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, após a sua saída, 50 dias depois, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e a Torá. E determinou que eles comemorassem aquele dia também anualmente. Esse foi o primeiro Pentecostes e deveria ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus. Então a festa de Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano e os judeus se juntavam para oferecer uma porção dessa colheita a Deus. O Pentecostes era assim uma grande celebração que todos os judeus participavam em Jerusalém. Por isso, que no dia de Pentecostes do Antigo Testamento, Jerusalém estava lotada de judeus, porque todos os judeus iam para Jerusalém para celebrar essa festa de Pentecostes. Se você abrir lá o livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 16 a 17, você vai encontrar o seguinte: 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita do trigo. Então, essa passagem de Levítico mostra exatamente como deveria ser celebrado o Pentecostes. Uma coisa interessante que agora a gente vai começar a ver aí como é que Deus age. Após a saída do Egito, Deus determinou também que o domingo seguinte, fosse celebrado um festival chamado Festa das Primícias. E a lei de Moisés afirmava que essa festa deveria ser celebrada um dia após o sábado da Páscoa. Vão percebendo. Jesus ressuscitou no domingo. Portanto, sua ressurreição aconteceu exatamente no Festival das Primícias. Ora, uma vez que sua ressurreição se deu nas primícias, isto é uma promessa de que nossa ressurreição aconteceria mais tarde, para todos aqueles que nele confiam. Então a ressurreição de Jesus é literalmente os primeiros frutos, primícias, assim como o nome dessa festa profetizava. É muito significativo a associação entre a origem do Pentecostes lá do Antigo Testamento, após a saída do Egito, em que a lei de Deus foi promulgada, em que a lei de Deus é entregue ao povo através de Moisés, escrita naquelas tábuas de pedra, e o novo Pentecostes
narrado em Atos 2, onde a presença de Deus foi concedida, marcando o início da Igreja de Cristo. A Páscoa cristã nasceu com a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. 50 dias depois aconteceu o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Cristo e deu-nos uma nova lei, não mais escrita em tábuas de pedra, mas agora escritas em cada coração humano. Essa é a comemoração do dia de Pentecostes para o cristão hoje. No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém esperando a chegada do Espírito Santo. Então, no domingo de Pentecostes, pela manhã, eles estavam reunidos lá no cenáculo e o Espírito Santo desceu com um vento forte e línguas de fogo. E os discípulos começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos porque cada um ouvia a língua de seu país. Então Pedro pregou o evangelho para a multidão e nesse dia 3.000 pessoas se converteram ao evangelho de Cristo. É interessante destacar que ainda hoje os judeus comemoram o Pentecostes, mas eles chamam essa festa de Shavuot. Agora eu queria chamar vocês para uma reflexão. Há um tempo preciso para Pentecostes de Atos 2, do Novo Testamento, porque ele aconteceu exatamente no mesmo dia do ano que se comemorava o Pentecoste antigo. A festa das semanas do Antigo Testamento. Era chamada também festa das semanas porque era exatamente 7 semanas após a Páscoa. E o fato de que a crucificação de Jesus aconteceu na Páscoa, a ressurreição de Jesus aconteceu na festa das primícias e o Pentecostes aconteceu na festa judaica das semanas, do antigo Pentecoste, aponta para uma mente coordenando todos esses acontecimentos na história da humanidade. Com tantos dias no ano, por que a crucificação de Jesus, sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo aconteceram precisamente cada uma em um dia específico dessas 3 grandes festas do Antigo Testamento? A não ser que isso tenha sido planejado. Precisão como essa só acontece se houver uma mente superior por trás dos acontecimentos. Quando Lucas, em Atos, narra, ele faz um trabalho belíssimo ao registrar os acontecimentos, em vez de interpretá-los. Isso faz com que a maioria das pessoas hoje não sabe que os acontecimentos daquele Pentecoste caíram exatamente no mesmo dia em que se comemorava a festa de Pentecoste do Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam que o Pentecoste simplesmente começou em Atos 2, uma vez que a maioria das pessoas não está consciente da conexão entre os 2 acontecimentos. Lucas ele aponta para uma profecia do livro veterotestamentário de Joel, prevendo que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. Então, o Pentecoste de Atos 2 cumpriu essa profecia. O Evangelho, ele oferece vida abundante, não através de posses, prazer, status, riqueza e todas as outras trivialidades passageiras que são buscadas neste mundo. Que Salomão, muito sabiamente, descobriu ser uma bolha vazia. Mas acontece pelo habitar do Espírito de Deus. E isto é verdadeiro. Que o que Deus nos oferece ao habitar em nós é nos dar forças. Isso é boas novas. O Pentecoste do Antigo Testamento, com a celebração dos pães levados, apresenta essa vindoura abundância. A precisão entre o Pentecoste do Antigo Testamento
e o Pentecoste do Novo Testamento é uma evidência perfeita de que Deus é a mente por trás dos acontecimentos. E esse poder e vida abundante. O Espírito Santo é um presente. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes confirmou a realidade da presença, poder e comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Cristo, o Espírito de Deus veio habitar entre nós. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque ele não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No Pentecoste do Novo Testamento, aconteceu o cumprimento dessa promessa de Jesus, que não deixaria seus seguidores sozinhos. Além dessa profecia de Jesus, essa promessa de Jesus, também o novo Pentecoste realizou profecias do Antigo Testamento, que foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se você abrir a Bíblia, veja lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, em Isaías, capítulo 44, versículo 43, em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Então, através desse maravilhoso cumprimento, o dia de Pentecostes deu prova inquestionável da verdade das promessas de Deus, da verdade das profecias do Antigo e do Novo Testamento, da realidade do Evangelho e da missão de Cristo. O Espírito Santo é quem os faria lembrar das palavras de Cristo e revelaria o significado da sua mensagem. O Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. Também marcou o início da expansão da igreja, que continua até os dias de hoje. O Pentecoste no Velho Testamento era um símbolo apontando para o Pentecoste do Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça e da salvação em Jesus Cristo. Então, é uma história belíssima, é um acontecimento maravilhoso que todo cristão, independente do seu ramo, dos crentes, dos evangélicos, dos católicos, todos devem conhecer essa história linda, maravilhosa, que mostra a presença de Deus no meio de nós. O dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja de Cristo, trazendo os seus dons e também os seus frutos, que será assunto do nosso próximo vídeo. Grande abraço. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Muito obrigado. Grande abraço. Bom Pentecostes para você. Que o Espírito Santo derrame sobre a vida da humanidade, sobre toda a humanidade, muita luz, muita paz, muito amor, muita sabedoria. Até mais, gente!